Olá, estamos de volta, mais uma semana de leitura, não é? Vamos continuar então a leitura do nosso livro atual, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hoje vamos ler a partir do capítulo 19. A bordo. Éramos 11 passageiros. Um homem doido, acompanhado pela mulher, 2 rapazes que iam a passeio, 4 comerciantes e 2 criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que, aliás, tinha muito que cuidar de si, porque, além do mais, levava a mulher tísica em último grau. Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto ou se meu pai o pôs de sobreaviso. Sei que não me tirava os olhos de cima. Chamava-me para toda parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camilha rasa, a tossir muito e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia nem pensava nela, e nem pensava nada. Que me importava a mim o destino de uma mulher tísica no meio do oceano? O mundo para mim era Marcela. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei ensejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que junto à amurada tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele estremecendo. Não, admiro o esplendor da noite. Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa, assaz rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Fitei-o. Ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ode à noite. Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa, deu 2 passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel muito amarrotado. Depois, à luz de uma lanterna, leu uma ode horaciana. De Horácio, né? Segundo o modelo das odes de Horácio, por isso que é horaciana. Sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Que tal? Não me lembro o que eu disse. Lembro-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos. Logo depois recitou-me 2 sonetos. Ia recitar-me outro quando o vieram chamar da parte da mulher. Lá vou, disse ele, e recitou-me o 3º soneto com pausa, com amor. Fiquei só, mas a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é um modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal, que meteu medo a toda a gente, menos ao doido. Esse entrou a dar pulos, a dizer que a filha o mandava buscar numa berlinda. A morte de uma filha fora a causa
da loucura. Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem, no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar, com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas, fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas e ria muito, desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele, entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu. Enfim, a tempestade amainou. Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade do meu coração. Eu, que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. O capitão perguntou-me se tivera medo, se estivera em risco, se não achara sublime o espetáculo. Tudo isso com um interesse de amigo. Naturalmente, a conversa versou sobre a vida do mar. O capitão perguntou-me se não gostava de idílios piscatórios. Eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver, respondeu. E recitou-me um poemazinho, depois outro, uma égloga. E, enfim, 5 sonetos, com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada, explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre e, com efeito, possuía algumas letras latinas. Não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Para prová-lo, recitou-me logo, de corpo presente, uma centena de versos. Notei um fenômeno. Os ademanes que ele usava eram tais que uma vez me fizeram rir. Mas o capitão, quando recitava, de tal sorte olhava para dentro de si mesmo que não viu nem ouviu nada. Os dias passaram, e as águas e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher. Estava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana. Já, exclamei. Passou muito mal a noite. Fui vê-la. Achei-a, na verdade, quase moribunda, mas falando ainda de descansar em Lisboa há alguns dias, antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado. Fui achar o marido ao olhar para as vagas que vinham morrer no costado do navio e tratei de o consolar. Ele agradeceu-me, relatou-me a história dos seus amores. Ele elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher, relembrou os versos que lhe fez e recitou-nos. Neste ponto vieram buscá-lo da parte dela. Corremos ambos. Era uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis. O terceiro foi o da morte. Eu fugi ao espetáculo. Tinha-lhe repugnância. Meia hora depois encontrei o capitão, sentado num molho de cabos, com a cabeça nas mãos.
Disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele, e para que estas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça e fitou o horizonte, com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou, entreguemo-la à cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar, com as cerimônias do costume. A tristeza murchara todos os rostos. O do viúvo trazia a expressão de um cabeço rijamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre, acolheu o despojo, fechou-se, uma leve ruga, e a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos à popa, com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficava um de nós. Fui dali ter com o capitão, para distraí-lo. Obrigado, disse-me ele, compreendendo a minha intenção. Creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhos há de pagar. Pobre Leocádia, tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou com a manga uma lágrima importuna. Eu busquei um derivativo na poesia, que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos que me lera e ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele, mas não sei, são bem frouxos versos. Jurei-lhe que não, pedi que os reunisse e nos desse antes do desembarque. Pobre Leocádia, murmurou sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar, o céu, o navio. No dia seguinte veio ler-me um epicédio composto de fresco, em que estavam memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-mo com voz comovida, deveras, e a mão trêmula. No fim perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perdera. São, disse eu. Não haverá estro, ponderou ele no fim de um instante, mas ninguém me negará sentimento, se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição. Não me parece, acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que versos de Marujo poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel e tornou a recitar a composição, mas já então, sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No fim, confessou-me que era a sua obra mais acabada. Eu disse-lhe que sim. Ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro. Capítulo 20. Um grande futuro. O capítulo chama-se Bacharello-me. Um grande futuro. Enquanto esta palavra me batia no ouvido, devolvia eu os olhos ao longe, no horizonte misterioso e vago. Uma ideia expelia outra. A ambição desmontava Marcela. Grande futuro? Talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político,
ou até bispo que fosse, uma vez que fosse um cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição superior. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nessa ocasião o ovo e desvendou a pupila fulva e penetrante. Adeus, amores, adeus, Marcela, dias de delírio, joias sem preço, vida sem regime, adeus. Cá me voa as fadigas e a glória, deixo-vos com as calcinhas de primeira idade. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-mo com a solenidade do estilo, após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estróina, superficial, tumultuário e petulante, dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada ao cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me. O diploma era uma carta de alforria. Se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardei-o, deixei às margens do Mondego. É a cidade de Coimbra, né? Que é banhada pelo rio Mondego. E vim por ali fora. Perdão, gente, deixa eu repetir aqui. Guardei-o, deixei às margens do Mondego e vim por ali afora, assaz desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. Bom, o próximo capítulo é um pouquinho longo, vai passar muito do nosso tempo. Então, eu vou ficar por aqui, tá bom? Então, lemos 2 capítulos hoje, tá bom, né? Tá bom? Então, muito obrigada. Vamos ver, né? A semana está só começando e vamos ver se adianta bem a leitura do livro, tá bom? Então, até amanhã. Agradeço se você deixar o seu like, seu comentário, se me ajudar a divulgar o canal, que é muito importante, tá bom? Mesmo que você não ou já conheça o livro, não queira ouvir novamente, tem outros livros aqui no canal, né, para escolher. Já temos acho que 10, 11 livros, a sua escolha, né? Se você vai indicar para alguém, fala, olha, tem vários livros já lidos, né? É só ir na playlist e escolher, tá bom? Então, muito obrigada e até amanhã. Tchau!